Desde 1984 que eu trabalho com séries. E ao que eu me lembre, eu já fiz umas 8 ou 10 séries. Vocês vão pela esquerda e nós pela direita. Trabalhei nessa série tanto com gravura quanto com desenho e pintura. Depois veio uma outra série chamada Homem de Corpo Fechado. Depois, Diário de Passagem. Esta eu trabalhei principalmente em desenho. Depois, Aparelhos. Depois, Pintura sobre Pintura. E depois ainda A Casa do Passado. E também outra chamada Confissões. E há uma mais recente que eu denomino Amazonas, Paisagens. Destas séries, algumas são recorrentes, como por exemplo, Pintura sobre Pintura, uma série que eu fiz nos anos 90 e que agora em 2012 eu retomei com muito interesse e esse trabalho foi até publicado em um livro. A Casa do Passado. Iniciei esta série em 1995 e ela é sempre uma imagem que eu retorno e refaço e continuo. A série Confissões eu sempre faço como se fosse uma espécie de música de câmara. É uma série de desenhos que eu tenho desenvolvido juntando fotografia e desenho. Tem um trabalho colagem, desenho e fotografia. A série Amazonas, Paisagem, começou com minhas viagens à Amazônia, principalmente uma viagem que eu fiz junto com a Marinha Brasileira, seguindo de Manaus até Porto Velho, no navio da Marinha. Esse projeto eu denominei Viajamos para Viver e também foi publicado em livro agora 2013 e 2014. O que eu quero assinalar principalmente são essas retomadas a estas séries e principalmente A Casa do Passado. Recentemente eu estive num programa de residência nos Estados Unidos e meu propósito nesta residência foi trabalhar esta série A Casa do Passado, tentando aprofundar este pensamento e esta forma até a um ponto que eu chamei de entrar dentro desta casa. Os trabalhos dessa série são sempre uma casa escura, meio distante, densa, e a partir dessa residência, dessa proposta, eu criei situações em que eu mostro o interior da casa. Nessa residência, a primeira coisa que eu fiz foi fotografar todos os ateliês do programa, do Vermont Studio Center. Quando eu cheguei, me chamou muita atenção aqueles ateliês vazios. E na mesma manhã que eu cheguei, eu fiz uma série de fotografias desses ateliês, de manhã, meio-dia e à noite. E a intenção de fotografar esses ateliês foi de utilizar essa imagem, aquelas imagens, como elemento dos desenhos e das pinturas. E assim o fiz. E para minha surpresa, esse interior dessa casa não foi necessariamente escuro como a casa se mostrava por fora. O sentimento foi de que, dentro dessa casa, eu posso articular todas as ideias de arte que eu quiser, que me for possível fazer. Me deu um certo sentimento de liberdade, de ali poder realmente colocar todas as formas que me interessam. Daí surgiu essa série de diferentes quadros, onde eu permito trabalhar tanto
a forma em si mesmo, ou seja, não figurativa, como a forma figurativa. E isso é interessante porque me permitiu rever certas configurações do passado, ou seja, certas imagens de outras séries, principalmente as séries que eu chamei de aparelhos. E isso tem retornado com bastante força, e eu creio que é uma série boa, exatamente em virtude dessa amplitude de imagens. Eu posso passear dentro dessa imagética e rever coisas que eu já fiz e propor coisas novas e os mais diferentes possíveis. Esta residência também me trouxe uma coisa bem nova, que foi o retorno da pintura a óleo. A pintura a óleo eu pratiquei no início da minha carreira, no tempo de estudante, e depois passei a trabalhar com a tinta acrílica, e isso quase mais de 20 anos com tinta acrílica. E agora retorno à pintura a óleo e tem umas certas configurações que eu acredito que realmente eu vou continuar. Essa questão da narrativa, essa mistura entre figura e não figura, o desenvolvimento de um quadro que se comunica com o outro, que se conecta com o outro, é a via que eu estou querendo explorar. Livros de artistas. Este é um meio que eu gosto de trabalhar sempre. Acredito que desenho tem muito a ver com livros, assim como fotografia. E eu gosto muito dessa proximidade, dessa intimidade, do fato do espectador estar próximo da obra, de poder folheá-la e dela ir se revelando página por página. E isso também está próximo da escrita. O Mário de Andrade já dizia que o desenho tem mais a ver com a escrita do que com a pintura. E isso é bastante interessante, porque nesses livros de artista eu trabalho exatamente com isso. Às vezes eu costumo dizer que eu desenho como quem escreve e que escrevo como quem desenha. Assim, cada página pode ser texto, que funciona como desenho, e desenho, que funciona como texto. Eu tanto crio livros que eu mesmo costuro em caderno, como aproveito livros da literatura, catálogos, e desenho com eles e sobre eles, criando assim uma espécie de biblioteca gráfica, de biblioteca de livro de artista, ou a biblioteca do pintor, como eu chamei em certa época. O escultor americano Richard Serra disse certa vez que o seu trabalho tem a ver com peso. Peso é a sua matéria, é sobre o peso que ele sabe falar, é sobre o peso que ele interessa pensar. Quando eu li essa fala dele, isso me tocou bastante, porque tem a ver comigo. O peso me interessa. Eu acho que em cada quadro meu estou refletindo sobre essa questão. Tem a ver com o drama da vida, com questões existenciais, e isso para mim é qualquer coisa de pesado que a gente busca resolver a vida inteira, busca entender e sente esse peso, o peso da existência, o peso de tentar dar significado a essa existência. Mas, em contrapartida, esse não é o meu único interesse. Do outro lado, eu diria também que o meu interesse é também a leveza, a poesia, a superfície das coisas, uma tentativa de ficar nessa superfície e de não achar que tem sempre uma coisa
significativa atrás das coisas, como diria ainda Fernando Pessoa, que ele falava, a única coisa, o único sentido das coisas é que as coisas são as coisas e não há nada a compreender e não há nenhum sentido oculto a descobrir, a esconder. Então, eu acho que eu fico nessa busca de equilíbrio, peso e leveza, o muito e o pouco, o geométrico e o não geométrico, o formal e o não informal. Diria que é uma busca desse caminho, um caminho que poderíamos chamar, aproximando aí da filosofia Zen, o caminho do meio. Sobre influências. A minha primeira grande influência artística foi certamente o pintor gaúcho Iberê Camargo. Ainda nos tempos de estudante, aquela configuração densa, aquelas figuras escuras, aquela palheta pesada, me tocou muito e foi um pintor que me direcionou nos anos 80. Juntamente com ele, outro pintor que me interessou muito e me interessa até hoje é o Francis Bacon, pintor britânico, que cria umas figuras gritantes. Eu trabalhei muito com essas imagens, com essa configuração nos anos 80. Depois, nos anos 90, isso ficou mais desaparecido e eu acho que retorna agora quando eu discuto essa questão da casa e me sinto mais em liberdade de tratar tanto dessas afinidades artísticas quanto criar configurações que não tem nada a ver com eles. Certa vez, o escultor e desenhista mineiro Amilcar de Castro me disse que gostava de uma pintura, de uma arte que não deixava resto. E ele procurava trabalhar nesse sentido. Um trabalho que não deixa resto, que não precisa ser consertado, que não pode ser mais assim ou menos. Essa fala dele me tocou muito, isso foi numa entrevista que eu fiz com ele nos anos 90. Eu visitei várias vezes seu ateliê e fiz várias entrevistas com ele. E essa fala me chamou muito a atenção e eu aguardo até hoje. Fazer uma arte que não deixa resto. De certa forma, eu busco também isso. Uma arte, uma obra que você possa vê-la e senti-la concluída. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que me toca sempre. É que tudo deixa resto. E que o tempo inteiro a gente está trabalhando com alguma coisa que restou e deixando alguns traços, alguns sinais de imperfeição, de trabalhos que poderão ser retomados. Eu acho que, nesse sentido, eu diria que o resto é a minha matéria. Embora eu queira trabalhos conclusivos, definitivos, estou sempre aproveitando materiais, trabalhando com certa precariedade, retomando situações. Estou muito mais próximo da imperfeição do que do trabalho mais bem concluído. Estou muito mais próximo do erro do que do acerto. Na verdade, poderia até dizer com Tennessee Williams, num texto, ele diz que se fosse computar os acertos e os desacertos da sua vida, do seu trabalho, os desacertos ganhariam em muito daquilo que poderia ser considerado acerto. Então, eu estou muito mais próximo disso. Estou sempre trabalhando na tentativa, sempre achando que pode ser melhor, poderia ser mais bem concluído. Estou sempre numa situação de indefinição. As paisagens. Eu nunca desenhei paisagens.
Mas, como diria Fernando Pessoa, no seu grande poema Guardador de Rebanhos, que ele diz: eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os tivesse guardado. Então eu diria que eu nunca desenhei paisagens, mas é como se as estivesse desenhando sempre. Nessa minha viagem à Amazônia, descobri esse interesse e a possibilidade de desenhar paisagens de uma maneira bem próxima do meu espírito de desenho. Isto é, construir imagens e figurações com um traço mais nervoso, sem necessariamente criar aquela figuração muito nítida ou linear, mas uma configuração mais pictórica. Então, ao descobrir essa possibilidade, eu criei uma série de paisagens que não só me deu boas imagens, como me fez interessar por essa via da arte, ou esse tema, que é um tema muito presente na arte. Primeiro, eu trabalhei focado nas paisagens da Amazônia, inclusive convidei alunos para trabalharem comigo, e esse é um processo bastante interessante, porque são desenhos bastante trabalhosos, e às vezes a presença de alunos no meu ateliê, eles desenham, a gente acaba desenhando juntos. Eu oriento e eles desenham, criam imagens e texturas para mim durante horas e horas, e às vezes dias. E às vezes alguns desses meus desenhos devem muito a eles, porque eles acabam dando soluções ou criando caminhos que eu não teria criado. Eu até pensei em chamar essa série, eu desenvolvi uma série a partir daí, que seria denominada A Paisagem dos Outros. Bem, eu não pensava em trabalhar essas paisagens em cor, mas nessa residência em Vermont, eu comecei a trabalhar aquarelas bastante grandes e me propus a trabalhar com cores. Era um desafio, uma experimentação, e me surpreendi com o seu resultado. Eu acrescentei a essas cores o preto, que me é bastante familiar, da casa do passado. Então eu criei paisagens densas, com sombras, penumbras, que têm me interessado muito e eu tenho descoberto assim essa possibilidade de criar uma aquarela meio pintura, com cores com certa transparência, mas também com certa opacidade, e paisagens que eu vou inventando nesse contexto. Então, é o exterior, ou seja, a imagem da paisagem distante, fora, que se une ao interior dessa casa, pelas suas sombras, pela sua penumbra. Assim eu me vejo agora, realmente, desenhando e pintando paisagens. E olhando com muito interesse todas as paisagens que me cercam, inclusive essa do Espírito Santo, para desenvolver esse tipo de quadro. Estilo é um conceito que eu nunca sei me colocar bem dentro dele. De um lado, acho que precisamos de um estilo, inclusive para entender o que fazemos, para nos situarmos no contexto da história da arte. Por outro lado, acho que estilo é todo trabalho que, quando olhamos em retrospectiva, vemos como uma construção que acabou sendo elaborada, de uma forma ou de outra. Mas acho que também é pertinente pensar o estilo como uma construção consciente, como uma espécie de programa artístico, e aí podemos falar de uma poética. Eu acho que estilo tem a ver com uma poética. Podemos fazer arte de muitas maneiras, e podemos também escolher uma determinada maneira na qual podemos colocar todos os nossos pensamentos de arte, todas as nossas configurações. Eu tenho pensado nesta via, achando que
por aí posso ter um estilo. Das muitas possibilidades de imagens e de conformações, trabalhar uma via em que tudo que eu quero em arte eu posso estar colocando ali. Acho que isso ajuda uma poética, acho que isso fortalece um pensamento de arte. Ou, pelo menos, nos torna mais razoáveis no sentido de entender o que fazemos. Assim é que eu penso o estilo, embora acho que ele possa ser bastante variado.